Olá, você que está chegando agora aqui ao vivo com a gente, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje, nosso convidado é o Dr. Leôncio, que é um especialista em câncer e doenças pela medicina germânica. Então, ele, para nós aqui do grupo, ele é uma referência, uma pessoa que nos inspira, que nos ensina mesmo também, né? E a gente vai falar hoje sobre como perder o medo do câncer, porque tantas vezes esse tema, de novo, que parece que a gente já falou tanto. Porque a gente vê que as pessoas ainda, Outubro Rosa acabou de passar, né? Estamos no Novembro Azul, movido pelo medo, movido pela todo o motor, dinheiro que está sendo investido para isso, para aumentar o medo também, né? Então, quando a gente entende por que a gente tem esse medo, a gente tem a capacidade de autogerir a nossa vida e não sermos reféns de tantos medos que fazem com que as pessoas sejam escravas mesmo do medo, né? Então, o medo do câncer não é o maior medo da humanidade, não. Mas quando alguém vê falar em câncer, eu vejo ainda escutei essa semana, minha família, alguém falou, conversando assim, quando chegou na palavra câncer, baixou o tom de voz, né? Como se falasse alto, o monstro ia pegar, né? Então, como isso é inconsciente também forte, né, nas nossas vidas, né? Então, que você que estiver assistindo a gravação no YouTube, deixe sua curtida, seu comentário, sua dúvida no final, se não algo não ficou claro, que a gente vai responder tudo isso. Bem-vindo, Leôncio, bem-vindo às colegas que estão aqui ao vivo na comunidade Novo Olhar para os Sintomas. Está contigo, Leôncio, e com vocês, colegas. Ok, bom dia para todos. Então, o tema de hoje é como eliminar o medo de câncer, né? Então, o primeiro ponto é por que a gente tem tanto medo de câncer, né? Qual é o motivo disso? Ninguém tem medo de pegar um resfriado. Ninguém tem medo de quebrar uma perna, né? É incômodo quebrar a perna, dói, etc. Mas a pessoa não tem medo disso, né? Se quebrou a perna, a pessoa não fica com medo, né? Por ter quebrado a perna. Pegou um resfriado, não fica com medo, né? Está com dor de ouvido, não fica com medo também. Por que que com câncer a gente tem tanto medo? Ou doenças do coração, né? A gente tem tanto medo de ter uma doença do coração. E a razão disso é que quem trata hoje um câncer são os médicos, né? Normalmente são os médicos. E quando os médicos começam a tratar o câncer, qual é o resultado que eles conseguem? Um resultado muito ruim. A maioria das pessoas que têm câncer morrem durante o tratamento. A maioria, né? Mais de 80% morrem, se não for mais do que isso ainda. E após 5 anos, né? Ou após 10 anos, 98% já foi embora, né? Então, isso é o monstro, né? Que a Silvina falou. Eu lembro quando a minha esposa pegou câncer, ela pegou câncer no intestino, no sigmoide e no fígado. E ela ficou com 5 anos com câncer, sem saber que tinha câncer. Não tinha nenhum sintoma, né? Então, ela tinha câncer por 5 anos e não sofria com isso. E depois apareceu lá um indicador sanguíneo, né, o gama-GT, que estava um pouquinho alterado. Aí o médico começou a fazer pesquisa e começou a puxar, né, o fio de linha, né, e veio a rede, né, e apareceram lá os dois cânceres. Ela fez biópsia do câncer do intestino, descobriu numa colonoscopia. E quando a gente recebeu a biópsia, dizendo como adenocarcinoma, câncer maligno, qual a reação dela, né? Eu lembro ela deitada ao meu lado na cama, de noite, para dormir, e ela dizendo: Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ela estava enfrentando um monstro ali. Ela estava com um monstro dentro dela. Então, o medo que nós temos por causa do câncer é porque a medicina tradicional não sabe tratar câncer. Essa é a grande verdade, ela não sabe tratar o câncer.
E além de não saber tratar o câncer, né, porque os medicamentos que ela usa não resolvem o problema do câncer, né, que são basicamente quimioterapia, que é um veneno que começa a atacar as células do corpo, achando que o câncer é um inimigo a ser combatido. E não é isso, né? O câncer é uma doença, como outra qualquer, uma reação normal do organismo, em certas situações. Reação normal. E essa reação normal visa fortalecer a pessoa para enfrentar. Conseguir enfrentar uma situação que ela não conseguiu enfrentar anteriormente, que foi o trauma que gerou aquela doença, né? Então, o trauma, ele tem quatro características, né? O trauma que gera a doença, inclusive câncer. Ele é inesperado, né? Você não estava preparado para ele. Ele é dramático, é desagradável, né? Você fica travada, né? Ou travado quando enfrenta aquela situação, porque você não sabe como reagir, não consegue reagir, não consegue nem fugir da situação, né? Você fica ali paralisado na frente do assaltante. E você não conta para ninguém, não compartilha isso. Essas quatro condições caracterizam um trauma que gera uma doença. E a principal característica é você travar, né? Travou, o corpo entende o quê? Você não tem força suficiente para enfrentar isso. E se você não tem força suficiente para enfrentar isso, você está diminuindo a sua capacidade de sobrevivência, porque você não enfrenta os problemas que precisa enfrentar, ou não foge deles, né? Fugir também resolve, contorna o problema. O enfrentar é o que resolve. Então, se o corpo percebe que você não tem capacidade, não tem força para enfrentar aquela situação, ele coloca uma doença num certo órgão para fortalecer aquele órgão, né? Então, se você passa por uma situação indigesta, como minha esposa passou, uma situação que a gente chama de situação de merda, né? O corpo entende que se eu não consigo digerir aquela situação de merda, é porque o intestino grosso, mais especificamente o sigmoide, ele não está forte o suficiente para digerir aquilo, né? Só que é uma situação que a gente está passando. Mas o corpo interpreta se consigo digerir, é problema do intestino. Aí vem um tumor no intestino, que esse tumor aumenta a área de absorção do intestino. Ele joga lá um pólipo, tipo um pólipo grande, ou uma cobertura em torno da parte interna do intestino, para ter mais área para absorver material do bolo fecal, né, do bolo alimentar. Então, o tumor vem para fortalecer o intestino, para que ele possa digerir aquela situação. E quando a pessoa consegue digerir a situação, ou seja, aquilo não é mais travante para ela, quando ela lembra, já não incomoda mais, já passou, então aquela doença começa a curar. E aquele tumor começa a ser destruído pelo corpo automaticamente, sem precisar de remédio, sem nada. Então, um dos sintomas que a gente pode ter quando é destruído o tumor é sangue nas fezes. E é uma questão de 2 meses atrás, eu tive sangue nas fezes. Na hora que vi o sangue, eu fiquei, ó, tô curando um tumor no intestino. Quem não Ponto. sabe já corre apavorado para o médico porque tem algo Sim, grave acontecendo, tá saindo até sim. sangue nas fezes, né? Exatamente. Eu tô apodrecendo por dentro, né? Isso é o que as pessoas pensam e saem correndo para o médico. E o médico vai fazer exame, vai achar alguma coisa? Possivelmente vai achar alguma coisa, né? Mas como está o sangue, já está no final do processo. Talvez não ache, né? Então, o sangue nas fezes é um sinal de cura ocorrendo. Sangue em qualquer lugar, normalmente, é sinal de cura ocorrendo. Sangue no nariz, por exemplo, sinal de cura ocorrendo. No pulmão, sinal de cura ocorrendo. Então, o sangue não é motivo de. Já que se trouxe esse ponto, Leôncio, sempre vejo nos filmes, todo mundo já sabe disso, né? Quando a pessoa está muito doente, nos filmes eles ilustram. A pessoa tosse e tem o sangue no lenço, né? E daí a pessoa Exatamente. morre. É. Tem Então, uma esse. ideologia por trás disso, né? Mas por quê? É. O que que significa isso? Então, o sangue
no catarro, né, da pessoa tossindo, meu, o que que é a tosse? A tosse é um mecanismo automático do corpo para limpar as vias aéreas, né, o pulmão. É para limpar os brônquios a tosse. Para isso que ela serve, né? E quando você tem problema no pulmão, muitas vezes você tem falta de ar. E vem tosse, quanto mais tosse vem, mais falta de ar tem. Mas não é uma falta de ar que mate a pessoa, mas dá falta de ar e a pessoa se assusta que está faltando ar. Se assustando, aumenta a falta de ar. Fica mais difícil respirar ainda, né? É um Uhum. ciclo vicioso aí. Aí o que que os médicos fazem? Entubam o freguês, né? Entubando o freguês, entra oxigênio em grande quantidade ali, puro, basicamente. Só que a pessoa não tosse mais. Ela não limpa mais as vias aéreas, né? E se ela tiver, por exemplo, uma pneumonia, ela vai ter líquido no pulmão também, né? Esse líquido começa a encher as vias aéreas de líquido. E as vias aéreas cheias não respiram. Por isso que o pessoal da Covid morria quando era entubado. Porque tinha que tossir para limpar os pulmões, mas o entubamento não deixava tossir. E por que que tem que limpar os pulmões? Porque quando a pessoa tem câncer no pulmão, principalmente, é, e cura o tumor, né? E a pessoa que tem câncer no pulmão, ela tem medo de morrer, né? É o medo Uhum. da doença, tem medo de morrer. Se tem medo de morrer, vai gerar câncer no pulmão. O câncer no pulmão, o que que é? É uma proliferação dos alvéolos pulmonares, para a pessoa respirar melhor. Esse é o objetivo, né? É paradoxal, quer dizer, o câncer vem para melhorar a respiração e a pessoa acha que vai morrer por falta de ar. Quando a pessoa é hospitalizada, no caso do Covid, por exemplo, ela se sente segura, né? Que sabe que vai ser tratada lá e provavelmente não vai morrer mais, né? Aí começa a destruir o tumor. O corpo começa a destruir o tumor. E começa a jogar todo aquele lixo nos próprios brônquios, porque sabe que a tosse limpa os brônquios. Então, a destruição do tumor de pulmão, ela gera sangue no catarro, né? Ela gera sangue porque o corpo está destruindo aquele tecido, né? Que era um tumor, era um pedaço de pulmão ali, cheio de alvéolos. Só que alvéolo tudo encavallado em cima do outro, porque não tinha mais espaço para tanto alvéolo. Então começa a colocar sangue no catarro. Aí a pessoa tosse e tosse com sangue, né? Então quem não sabe disso se apavora, né? Se apavora. Ontem eu estava vendo um depoimento de um paciente meu que tinha câncer no pulmão, né? Eu tratei ele, falei, ó, você vai ter tosse, cara. E se tosse vai ter com sangue. E tratei ele, ele começou a tossir, tossir com sangue, né? E daí ele mandou um depoimento lá para a irmã dele, né? E depois a irmã dele passou para mim, dizendo que estava tossindo sangue, mas estava tranquilo, né? E achava que agora ia segurar, porque tudo que eu falei que ia acontecer com ele estava acontecendo, né? Então ele estava tranquilo, ó. Eu tossi bastante sangue ontem, mas hoje já diminuiu, eu acho que a coisa está melhorando. E o cara estava tranquilo, né? Estava tranquilo. Mas se eu não tivesse avisado ele de que o sangue é normal e esperado, é uma ótima notícia ter sangue no pulmão para quem tem câncer no pulmão, porque está curando o câncer. Ele está desesperado. E Ia daí correndo para o recai de médico. novo no medo e começa o processo tudo de novo, né? Não. Então, veja, ele se desespera por sangue no pulmão. E qual é o medo dele? De morrer. Então, o câncer que estava curando começa a nascer de novo. Tem uma recidiva do câncer no pulmão. Outros tumores vão surgir, né? Ele vai parar de tossir, ele vai parar de sangrar no pulmão e vai começar novos tumores, né? Então, é complicado o câncer do pulmão nesse aspecto, né? Então, a pessoa que sabendo que está curando, ela fica tranquila. Ela está curando, fica feliz quando cura o câncer do pulmão, quando vem o sangue, né? Então, o medo gera câncer de pulmão. O medo de morrer gera câncer de pulmão, né? Mas o medo também pode gerar bronquite, né? Bronquite, o medo territorial, a pessoa gera bronquite. Quando gera bronquite, os bronquíolos, os músculos dos brônquios, eles ficam meio paralisados. Então você não consegue encher todo o pulmão. Você tenta encher, vai até 50%, 60%, 80%. Aí a Mas pessoa vê que não está conseguindo respirar, já fica preocupada, né?
fica E é um dos preocupada. sintomas pós-Covid, muita gente desenvolveu bronquite depois que É, teve Covid, né? sim. É. O que não morreu, né? Porque se foi Isso. entubado, É, o que morreu na maioria. sobreviveu, É, é, tiveram como sequela do Covid a isso. bronquite, né? Bronquite. A bronquite, a incapacidade de sentir cheiro, né? E aí Isso. ataca uma rinite forte, e atacando a rinite forte, a pessoa para de sentir cheiro. E às vezes não está nariz correndo, não está nada, consegue respirar, mas não sente cheiro nenhum. E fica ali por meses sem sentir cheiro. Mas tratando o conflito de a coisa não está cheirando bem, ela volta a sentir cheiro de uma boa. Então, o medo da pessoa existe porque a fama da medicina é muito ruim. Essa é a razão. Então, não dá para tirar esse medo com facilidade, né? Quem conhece medicina germânica e entende medicina germânica com clareza, essa pessoa não tem medo da doença, né? O medo é Desde que ela... automático, né? Por exemplo, você É, lembra, Leôncia, há pouco tempo atrás, a minha filha teve o diagnóstico de câncer, né? Automaticamente, nossa, será que ela vai entender o que aconteceu com ela? Aí eu não me senti pronta para falar com ela, te encaminhei ela, nem até agora não teve nada, né? Então, resolveu tudo, né? Resolveu sim, tudo. Então, a causa do medo é a má qualidade do tratamento médico para o câncer. é isso. Essa é a razão do A medo, falta né? de confiança no médico, né? Indiretamente. No médico, no tratamento, porque a gente não pode Sim, confiar em algo que não dá resultados, né? Por sim, isso que nós aqui, terapeutas, primeiro passo para a gente ter sucesso no nosso trabalho é desenvolver a confiança do paciente, né, no nosso trabalho. Por isso a necessidade da gente aparecer, da gente se mostrar, da gente mostrar, encontrar a segurança nossa, a nossa própria identidade, para a gente transmitir segurança, porque se eu, terapeuta, tenho medo do câncer, de todos os cânceres, e tenho medo de não dar conta, o paciente não vai se sentir seguro se tratar comigo. Aí os clientes não vêm também, né? E se eles vêm, eles exatamente. não vão te pagar o valor que você está pedindo para o tratamento, que é o valor justo, porque não sentem segurança no terapeuta, né? Então, Isso quem mesmo. não tem clientes, que é uma das dores, das dificuldades, e todo terapeuta iniciante, é, tem muito, precisa se mostrar e precisa mostrar que está com segurança naquilo que faz, né? Exatamente, né? Então, para quem pratica terapia germânica, né, e tem bastante prática, ela sabe, né, que o câncer é uma doença como outra qualquer, né? Sabe disso. E consegue transferir essa tranquilidade para o paciente, né? E isso é importante, né? Isso é importante. Então, hoje as pessoas que procuram a medicina germânica, elas sabem que a medicina tradicional não resolve. E ela já ouviu alguma coisa da germânica, né? Mas tem muitos pacientes que chegam para a gente que já estão na UTI, né? A Às vezes já família estão que em vem pedir coma. socorro, né? Esse que é a parte É. mais complicada, né? Então, eu já tive casos de tratar um paciente, estava na UTI, mas ele estava lúcido. Então, eu tratei dele. O cara estava inchado, feito um baiacu, né? Mão inchada, pé inchado, barriga inchada, parecia grávida. E os médicos disseram para ele, ó, converse com Jesus, cara, porque essa noite vai ser difícil, né? Então, estão dizendo para ele que o cara ia morrer. Aí eu tratei dele. Ele desinchou naquela noite. E de manhã estava bem, né? E dali a 2 dias, liberaram o cara para casa, que estava bem. Ele tinha um câncer na coluna, né? Mas não ia matar. Câncer de osso não mata ninguém. Então mandaram para casa e pediram desculpas para ele por ter sugerido para ele conversar com Jesus, né? Mas Então, ele ele... conversou, né? É, mas tive outro caso em que o cara estava inconsciente, né? Tomando morfina. E eu falei para a mulher, ó, eu posso tratar ele através de você, né? Converso com você, mas estou tratando ele. Mas precisa parar de tomar morfina. Aí ela falou com a enfermeira lá para parar de tomar morfina. Aí a enfermeira diminuiu a dose, mas não parou. Aí eu comecei a tratar o problema do cara.
E no meio da sessão, a irmã da esposa do cara começou a gritar, né? O cara tinha falecido, né? E tinha falecido por causa da morfina, né? Os problemas que ele tinha não iam matar, né? Mas a morfina matou no meio da sessão. Quer dizer, o cara já estava para lá de Bagdá quando veio tratar comigo por causa da morfina, né? Então, e o medo leva a isso, né? O medo leva a isso. Outro cara que eu tratei em situações diferentes, o cara tinha tido um câncer na perna, né? Um sarcoma no quadril. Aí o médico, lá do Sírio-Libanês, um bambambam, né? Na área de câncer, tratou o cara e fez uma cirurgia e tirou o câncer, né? A cirurgia, quando tira o tumor, ela é curativa. E o médico falou para ele, ó, agora esse câncer vai se espalhar para o pulmão, que sempre se espalha o câncer para o pulmão. O Por causa que do medo da aconteceu com o morte, que cara? você já explicou, né? Câncer de pulmão. O cara começou a ter câncer de pulmão. Aí o médico começou a tratar com quimioterapia, levou o cara para os Estados Unidos para fazer uma sessão de quimioterapia especial lá, com medicamento caríssimo, coisa e tal. O cara era empresário, tinha dinheiro, o cara foi. E terminou me procurando. Eu tratei do cara, disse, ó, você vai sangrar com tosse, vai ser um excelente sinal. Agora, a quimioterapia que você está tomando, ela não resolve o seu problema e atrapalha o seu problema. Porque você começa a fazer a quimioterapia, ver que a coisa não anda, começa a ficar com medo de morrer e piora a situação, e vem novos conflitos. Aí eu tratei o cara e dali uma semana ele falou, ó, tô tossindo sangue. Tipo, excelente, beleza, então tá curando, né? Continua a quimioterapia? Ah, eu continuo a quimioterapia. O cara lá é muito competente, o médico. Tudo bem, vai demorar o tratamento. Dali um ano, o cara me procura de novo. Né? Tava na UTI, Câncer tinha respirando voltado, né? com aparelho, né? Não era entubado, mas respirando aparelho, é, todo estressado, reclamando que não tinha o picolé dele, né? Que ele precisava tomar o picolé, coisa e tal. Quer dizer, viu que o cara estava com problemas mentais, né? Que são outras doenças, na verdade. Eu não conseguia tratá-lo. Aí eu tratei através da esposa, né? E ele estava inchado também. Aí tratei ele. No dia seguinte, o cara estava desinchado, né? Estava melhor. Aí eu fiz uma segunda sessão com ele, né? E o médico, de manhã, naquele dia, o médico veio conversar com o cara e disse para ele que não tinha mais nada o que fazer, né, com o câncer dele. E ele, o câncer, curou comigo, mas depois voltou. Que o câncer, o cara teve novas situações de medo lá que não foram tratadas. Voltei a tratar isso na segunda sessão, na primeira sessão com ele, na segunda vez, mas não deu tempo de cura. Aí o médico falou que não tinha mais o que fazer. O cara se apavorou, né? Se apavorou. E pediu para tomar uma dose de morfina. Aí o médico, sabendo que o cara era terminal, deu uma dose suficiente para o cara, né? Aí eu tratei o sujeito, o médico falou com ele de manhã, às 11 horas da manhã, eu tratei ele às 2 horas da tarde, através da esposa, e às 16 horas, a esposa me fala que ele faleceu. Ele faleceu por causa da morfina, né? Porque o médico, bam lá do Sírio-Libanês, achava que ele era doente terminal. E se era doente terminal, para que ficar vivendo? Para que ficar gastando dinheiro com tratamento, hospital, etc. Aí deu uma dose boa de morfina e matou o cara. Isso não é considerado crime, né? No ambiente médico. Então, esse cara morreu de medo também, né? E sobre crime, alguém me falou agora há pouco tempo, mas eu não fui pesquisar mais a fundo. É permitido? Não. Não é mais permitido processar médicos que cometem erros médicos? Alguém me falou que essa lei foi aprovada. No Eu não caso, sei, se aplica não sei. doses exageradas. Eu acho que poder ser processado pode, né? Porque o médico, ele define essas coisas, né? E o médico não sabe exatamente o que está acontecendo. Ele não sabe, ele testa. A minha esposa tomou uns 3, 4 tipos diferentes de quimioterapia.
Tenta uma, não funcionou? Tenta outra. E vão Enquanto, testando. enquanto E isso, a vão pessoa testando. vai morrendo, né? Vai matando a pessoa por dentro. Minha esposa ficou 4 anos fazendo quimioterapia e morreu por conta da quimioterapia. O fígado dela foi destruído pela quimioterapia. Sim. O mesmo acontece com as outras doenças. Ontem à noite atendi uma mulher diabética, uma pessoa nova, né? Aí, de repente, o médico dobra a dose do remédio, daí ela tem hipoglicemia que ela desmaia. Aí ele manda ela comer doce, e daí ela eleva demais. E vão testando, daí troca de remédio de novo, daí manda para outro médico que troca de remédio. Como É, um pâncreas, como uma pessoa vai sentir confiança no médico, no tratamento que ela está fazendo, se é tudo teste, né? é, E às vezes a pessoa não exatamente. tem consciência que estão testando ela, mas eu sei que quando eu levava minha Sim, mãe no médico era assim: dá esse remédio por uma semana, vamos ver como o corpo reage, né? A pessoa é cobaia da medicação e do próprio médico. e E eu não não tinha, percebe isso, eu né? não percebia que isso era uma cobaia, né? Só que hoje Sim, eu vejo se a pessoa fala, o médico trocou remédio e mandou testar. Logo, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está testando para ver se você reage, né? Porque exatamente. eles não têm essa clareza de dizer assim, cada pessoa é diferente, e não trazem a clareza mesmo, nenhum tipo de tratamento, a clareza das reações que são normais e aquilo que é reação do excesso de medicação, né? Então, o É, próprio medo da medicação, de estar sendo testado, esse medo influencia. inconsciente, por causa dessa falta de confiança, ele faz potencializar todos os conflitos que a pessoa está vivendo. Exatamente. Porque a pessoa vira um joguete na mão dos médicos, né? É, Aí, automaticamente, se ela tinha confiança no médico antes, agora ela perdeu total, né? E perdendo total confiança, o medo aumenta. O medo aumentando, tudo piora. Já Né? está com Tudo piora. problemas cardíacos, porque ela é muito difícil viver com esse medo. É sobrecarga demais, né? É demais Sim, para ó, ela. já É, o médico novo que ela foi, já inseriu, agora eu vou tomar remédio para o coração também, contínuo, né? é, E claro, olha, o que que isso traz, né? Então, o quanto é necessário a gente fazer mais o nosso trabalho. Uma coisa que a Marina falou uns anos atrás que me tirou assim desse comodismo que eu vivia de não falar, de não mostrar que existe solução para os problemas, né? A Marina falou, enquanto a gente está com nossos medos internos, não está conseguindo ir para frente, muitas pessoas estão morrendo, né? Na mão é, de pessoas irresponsáveis, né? E quem nós somos? Omissos. Então, sim, a nossa omissão mata, né? Então, quando a Marina falou isso seriamente nas aulas, ao vivo ali na mentoria, né? Disse, nossa, é falta de comprometimento meu estudar tanto e não ajudar as pessoas, não divulgar isso. é verdade. Então, o medo mata. A minha esposa, ela, depois de 10 meses de tratamento com quimioterapia, ela ficou curada, né? Não tinha mais nada no intestino e nada no fígado, né? Fizemos um PET scan lá, estava limpa. O oncologista mandou ela tomar uma aspirina infantil por dia para prevenir volta do câncer, né? Isso não é normal, né? Da aspirina, né? Faz Infantil. sentido. Né? Eles dão uma dose lá por 3 anos de quimioterapia, né? Mas esse cara falou isso. E a linha dele era deixar a pessoa com alto astral, né? Sempre. Deixar a pessoa tranquila. E a minha esposa, ela tinha fé que ia se curar, né? Ela tinha fé, rezava para os anjos dela lá, né? Ela conversou com a mãe dela, que era falecida, e a mãe disse: Minha filha, você vai se curar, não se preocupe. E ela sonhou com isso e entendeu que esse sonho era um recado. Então ela tinha plena confiança que ia se curar, né? A gente tratou os conflitos dela quando ela ficou doente. Eu não conhecia a medicina germânica profundamente, mas eu sabia que é conflito que gera doença. Então comecei a tratar tudo que era conflito que a gente encontrava pela frente. E ela se curou, né? Por conta desse tratamento que a gente fez, né? Que eu fiz, uma terapeuta que ela se tratou, uma psicóloga, né? Que ela tinha se tratado também, procurando as causas da doença, e ela se curou, né? Apesar da quimioterapia, ela se curou, né? Mas daí, nós fomos mostrar o exame dela para o médico. Era um proctologista, era um oncologista e era um hepatologista, né?
O hepatologista cuidava do câncer do fígado, o proctologista do câncer do intestino. E o oncologista da quimioterapia. Aí o proctologista disse: a senhora teve um milagre, recebeu um milagre de Deus, né? Não é comum curar um câncer desse só com quimioterapia. A senhora considere-se abençoada, né? Aí fomos lá para o oncologista, ele falou: ó, viu como meus remédios são bons, né? Dona Maria Helena, né? Meus remédios são excelentes, a senhora não tem mais nada, vou dar uma aspirina para a senhora aqui só, para prevenir que volte, né? Aí fomos para o hepatologista, né? Ele falou: ó, toda vez que o câncer é curado com quimioterapia, ele sempre volta e volta mais agressivo, né? Acabou com tudo. Voltou tudo no fígado, no intestino não, né? Voltou no fígado, um câncer mais agressivo. Esse foi o trauma, né? Ela ficou com trauma, que ia emagrecer, morrer magrinha, etc. E estava lascada. E veio o câncer do fígado. Aí fomos lá no. Dali a 6 meses que a gente percebeu no exame, né, que estava com câncer no fígado de novo. Fomos lá no oncologista, ele falou: ah, dona Marilena, agora a senhora tem um tumor só no fígado. Antes a senhora tinha vários tumores. A senhora curou, agora tem um tumor só. Isso é fácil. A gente coloca uma sonda de ultrassom e queima o tumor. E eles aparecem e vão embora. Isso não está resolvido. Não se preocupe com esse tumor. Então o cara tá legal. Agora vamos falar sobre como é que está a sua vida lá, como é que estão os netos, coisa e tal. E trocava de assunto, começava a conversar sobre família, né? Nesse ponto o cara era muito bom, né? Ele procurava manter a pessoa com alto astral. E perguntava: como é que está a senhora? Né? Quando ele chegava no hospital, no consultório. Ah, doutor, eu não senti nada, né? Deve, não quero saber da doença, quero saber como é que está a senhora como um todo, né? A doença a gente conversa depois. Essa era a postura do cara. Então ele pegou: vou passar aqui um procedimento para a senhora queimar esse tumor. A senhora passando em média, eles autorizam, a senhora queima e está resolvido. Daí nós fomos lá mostrar para o hepatologista. Ele falou: ó, não adianta, a Unimed não vai liberar, porque o câncer volta. Já voltou uma vez, como eu falei, vai voltar de novo, né, se queimar. Mas não vai autorizar a queimação, né? Dali a um mês, a Unimed autoriza a queimação. Aí fomos lá, queimamos o tumor. Mas quando queimamos o tumor, um mês depois, já tinham mais 5 tumores junto daquele. Onde era um, virou 6 tumores. Por quê? Porque na hora que ele falou que vai voltar de novo, como ele já falou, foi um conflito mais intenso ainda que da primeira vez. Então veio mais tumores, né? Mas daí queimou, né? Mas queimou. E daí? O conflito está lá. E o tumor voltou. 6 meses depois voltou. Até que o oncologista abandonou a gente, né? Ele cancelou 3 consultas em seguida, de 30 dias, e o cara, no dia da consulta, o cara cancelava todas as consultas dele. Aí eu tinha que marcar outra consulta com ele, daria 30 dias. Aí na terceira, a gente, né, aquela história: cavalo ganhou uma corrida a acaso, ganhou duas em coincidência, ganhou três, aposta no cavalo. Então, eu tinha certeza que aquele médico não ia resolver o problema. E a gente estava louco para conversar com ele, né, ansioso, porque os remédios que estava dando não estavam resolvendo, né? A quimioterapia que ele estava dando, hoje eu sei que era uma quimioterapia paliativa, né? Mas ele não falou que era paliativa, né? Se tivesse falado, a gente já tinha mudado há mais tempo. Mas daí eu fui, levei ela para Brasília para se tratar lá, né? Então, na hora que o cara falou que vai voltar, minha esposa ficou com medo de voltar. E eu fiquei com medo que voltasse. E voltou, né? O medo acelera o processo, deixa a pessoa travada, e é o travamento que gera Uhum. a doença, né? Aí, na segunda vez que foi lá queimar, o médico novamente falou: vai voltar de novo, novo travamento, novo trauma, mais uma vez doença no fígado, né? Aí levei ela para Brasília e lá tinha uma máquina que tratava os cânceres. E os cânceres começaram a diminuir os tumores lá. Acabamos com a quimioterapia, ela ficou se tratando lá. Mas depois de 3 meses, ela veio a óbito, né? O fígado dela parou de trabalhar literalmente, né? Por conta dos excessos de remédio. Então, o medo faz tudo, né? O medo faz tudo. E quando ele foi para Brasília, ela começou a ter ascite, né? E o que que é ascite? É
peixe fora d'água, em segurança. Na hora que o médico não atendeu mais ela, e ela tinha muita confiança naquele médico, o cara era um cara simpático, não tinha mais apoio de ninguém, sentiu-se abandonada pelo médico, né? O cara foi um canalha por não atender a gente, né? Se tivesse atendido, diz, ó, eu não tenho mais o que fazer, né? A gente pode ajudar aqui, ajudar ali, etc., mas não consigo mais fazer nada. Abandonou, né, ele. Aí ela Abandonou. reviveu traumas de abandono que ela já Sim, sim. tinha. Claro. E aí veio a CIT, parecia uma grávida, né? Com 60 anos de idade, parecia uma grávida, né? Todo mundo na fila dava lugar para ela. Então, a CIT também veio por esse sentimento de abandono, né? Que é o medo de não ter o apoio do médico. No fundo, é o medo por trás também, né? Então, os primeiros 10 meses do câncer dela, ela tinha certeza que ia se curar. Ok, tem certeza que ia se curar? Se cura. Não tem mais o medo ali presente. No resto das vezes, tudo sempre tinha um medo, né? De ficar Quando o doente medo por causa aumenta, a disso. fé diminui, né? Você falou que ela tinha É, muita fé na cura. E o exatamente. medo, ele faz a pessoa, a paralisia que o medo traz, né? É, Entendo bem o é. que você fala isso, né? Porque quando a gente está no medo, automaticamente tudo aquilo que a gente sabe, Desaparece. desaparece, não tem mais fé em É, Deus, não tem mais fé em ninguém. É tudo, sim. o medo fica, ele deixa a gente cega, né? E É. cega emocionalmente. Paralisa, paralisa. Paralisa. Paralisa o intelecto, diria, né? Isso, Então, congela o corpo todo, né? a emoção faz isso, né? A emoção congela o intelecto. Qualquer que seja a emoção, né? Se você estiver apaixonada, o teu intelecto está mais livre, né? Eu me apaixonei e, no meio da paixão, eu levei um golpe na internet, né, no celular, onde o cara me arrancou 16 mil, né? E era um golpe que eu já tinha visto, já tinha ouvido falar daquele golpe, sabia que era golpe, e eu caí no golpe, né? Porque estava apaixonado, né? Se apaixonado, a emoção toma conta, e a emoção bloqueia o intelecto para não deixar o intelecto atrapalhar as emoções, É uma né? emoção A emoção, ingênua, né, que manda daí. é, exatamente. Então, é a mesma coisa que depressão, né? Paixão não é euforia. Depressão, o cérebro também fica contido, o intelecto fica contido. Então, a pessoa deprimida raciocina mal. A pessoa eufórica ou apaixonada também raciocina mal, né? Por isso vem a paixão, a pessoa casa, né? E quando passou a euforia, não era assim antes, né? Pois pasforia tudo normaliza, né? Aí vem o amor, no caso, né? Que é diferente de paixão. Então, a hora que você tem fé que vai se curar, se cura, né? Você tem certeza, você não deixa o medo atrapalhar você. Então, isso facilita muito Uma fé de você se curar. acreditar mesmo no invisível, né? Não é aquela fé de dizer eu creio em Deus, mas estou em pânico, né? Exatamente, né? Então, é uma fé verdadeira que você vai se curar, né? Não é fé em Deus, é fé que você vai se curar, né? Que nem aquela Isso. história da Bíblia, né? Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, se diz para a montanha, sai daqui e vai para lá, a montanha vai. Essa fé do tamanho do mostarda não é fé em Deus, mas Deus explica isso. É fé, é acreditar que a montanha vai obedecer ao seu comando. Se você acreditar que ela vai obedecer, ela obedece, né? Por mais estranho que seja, são os milagres, no fundo. É, Acontece assim. Então, a fé resolve, salva, né? Mas fé é fé, não é desejo, né? Fé que vai se curar é ter certeza que vai se curar. Se você tem certeza que vai se curar, nem precisa de médico, né? Vai se curar, né? Agora, se você deseja se curar, isso não é fé, é desejo. Desejo não resolve nada. porque muitas vezes tem a negação, né? A É, pessoa sabe que está com problema, está em pânico e fica na negação. Isso não é, isso não é fé, é negação, é né? isso. Ela não quer ver, sentir o problema. Quanto mais não quer ver, menos quer enfrentar. E aí Né? dificulta tudo, né? E mais a Dificulta tudo. doença vai Então, pegar força. Você tem mais algo assim, ou vamos abrir para perguntas ou para tenho mais um contribuição? detalhe final, né? Isso. Então, hoje, como eu falei com vocês, eu tinha sangue nas fezes e sabia o que estava acontecendo, né? Sabia que era um tumor sendo curado e não fiquei preocupado com isso. Não fiquei com medo de ter uma coisa pior. Porque eu conheço medicina germânica e tenho fé
na Germânica. Eu conheço o processo, entendo como funciona, eu sei que ligou o carro, está tudo em ordem com o carro, o motor liga e fica ligado até você desligar o motor. Se engatar a primeira marcha, soltar a embreagem, o carro vai para frente e assim vai. Então eu tenho essa confiança na medicina germânica. Mas as pessoas que não têm essa confiança não conseguem ter essa fé, né, na germânica, no sentido que as coisas são assim, desse jeito, e não de outro. Então, quando a pessoa tem medo, né, nas minhas sessões, eu trato esse medo, né? Ou seja, o medo é gerado por um conflito, né? Então, o medo de morrer é um conflito que vem com o diagnóstico normalmente. O médico diz, ó, a senhora tem câncer no pulmão, não, a senhora tem câncer no fígado, né? Tem câncer de mama. Esse choque faz com que a pessoa tenha medo. Então, eu trato esse medo do diagnóstico, né? E qualquer medo dá para tratar, né? E todo medo, seja qual for o medo, ele tem uma causa, tem um evento que mostra que tem medo. Medo de escuro, a mesma coisa. Ficou no escuro, tem medo do escuro. Ficou no ambiente fechado, tem medo de claustrofobia, né? Aí não consegue nem viajar de avião, porque fica tudo fechado dentro. Então, esses medos são todos causados por traumas. Então, o câncer é uma doença gerada por trauma. Então, o trauma gera doenças físicas, doenças mentais, doenças emocionais e espirituais também. Todos os problemas espirituais, mentais, emocionais ou físicos são gerados por traumas. A medicina germânica não fala sobre traumas emocionais e traumas espirituais. Fala apenas de traumas que geram doenças mentais e doenças físicas. Mas o trauma está na raiz de tudo. Então, o medo é gerado por um trauma também. Então, é só tratar aquele evento onde a pessoa sentiu aquele medo, né? E às vezes esse medo não está apenas no diagnóstico, está em medos anteriores também. Porque ela viu no jornal pessoa com câncer, etc., e morreu, coisa e tal. Então, tem que pegar essas cenas traumáticas e tratar. Tratando as cenas traumáticas, a pessoa se libera do medo, né? Uma ocasião, eu tratei uma mulher que tinha medo de morte, né? Ela nunca ia em enterro, né? Porque tinha medo de morte, tinha pavor de morte. Eu disse, você tem pavor de morrer? Eu tenho. Ok. Já tratou isso? Ah, já tratei com um psicólogo assim, assado, fiz um ano de terapia, mas continuo com medo. Você quer se livrar desse medo agora? Mas consegue me livrar? Eu consigo. Então eu quero. Então eu fiz. Ela imaginar ela morta no caixão, né? E ela com o espírito, né? Falando com ela, morta, né? Ou seja, eu fiz ela enfrentar a morte dela no ambiente de segurança, né? No ambiente de segurança. Ela sabia que estava viva, era apenas a imaginação dela. Eu falei, ó, eu quero excitar a sua imaginação, porque ela é que traz o medo. Então, deixa o medo aparecer, mas fala com você morta, diz o que tem que falar, etc. A mulher fez o exercício e perdeu o medo de morrer, né? Porque enfrentou aquele medo. E é a razão, o motivo de você enfrentar é isso, é perder o medo das coisas, né? Enfrenta, o medo vai embora. Porque quando você está enfrentando, você não tem medo, né? Você está enfrentando, está ali brigando, esperneando, né? Gritando, etc., mordendo, mas você não tem medo de fazer essas coisas. Quando você tem medo, você está paralisado, né? E é perigoso você ficar paralisado, né? Se você paralisa na frente do leão, o leão vai lá e come. Então, o medo é tratável. E a única saída para perder o medo é tratar o medo. E a gente, em medicina germânica, usa o tratamento de qualquer conflito para curar qualquer doença. E cura as doenças quando trata o conflito gerador. E o medo também tem um conflito gerador dele. Então, é só tratar o conflito que gera o medo e a pessoa perde o medo. Qualquer medo que seja. Então, é isso. Ah, então vamos. Pessoal que quiser abrir a câmera, abrir o microfone, eu vou colocar em forma de galeria aqui, para daí quem quiser tirar dúvida sobre o que o Leôncio trouxe, também complementar, quem sei que muitas de vocês têm conhecimento, né? Então pode ficar à vontade, quiserem abrir o microfone, ou fiquem bem à vontade. Ouvir o Leôncio traz para a gente a possibilidade de
de que é possível, né? Então a gente às vezes, mas como tratar, né? Então ele contou um fato, como ele trata, por exemplo, a questão do medo da morte, né? E não é tão difícil como imagina. É como o medo mesmo, as pessoas têm medo de coisas que elas não percebem. Nós temos medo de não sabermos tratar o trauma. A maioria de nós tem esse medo, né? Não, mas o Leôncio tem a experiência, ele tem conhecimento, ele sabe tratar, mas eu não sei tratar. Então a gente tem medos que a gente carrega porque a gente não enfrenta nossos próprios medos. A gente está igual a mulher do caixão, né? A gente tem medo e não olha para esse medo e não acolhe esse medo, não enfrenta ele de frente, né? É. E dali, você quer Bom falar? dia. Bom dia. É, bom dia, gente. É só para é uma pergunta Bom assim, dia. porque câncer, né, é tão comum em todas as famílias. Bom dia, Leôncio. Eu queria saber, apesar de que eu já sei um pouco, mas eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre o câncer nos animais de estimação, né, que também tem uma relação com a pessoa, né, com o dono, é Tem, isso mesmo? tem. É. Então, os animais de estimação, eles são um espelho do tutor, né? O tutor é o dono do animal. É o animal é a pessoa com quem o animal mais se identifica, quem mais é tratado. Então, ele é um espelho do dono. Então, ele reflete muitas vezes a doença do dono ou uma doença associada ao dono. E todos os animais são assim. Então, eu vi um caso, né, de uma veterinária que estudou medicina germânica e ela foi tratar num, num evento lá da prefeitura, né, tinha um aquário, né, do município e tinha uma estrela do mar, né, estrela assim, tamanho de uma palma de mão, mais ou menos, uma mão, e a estrela do mar estava descascando, né, toda descascada, né. E a gente sabe que problemas de pele são problemas de separação, né. Aí a veterinária perguntou: quem que é o tutor, né, dessa estrela? Porque nos aquários tem a pessoa que cuida de cada animal, né? Daí ela falou: não, o tutor saiu, né? Ele foi embora. Há quanto tempo ele foi embora? Ah, faz umas 2 semanas, mais ou menos. E há quanto tempo essa estrela está descascando? Ah, faz quase 2 semanas também, né? E quem é o novo tutor? Ah, o novo tutor é fulano. Então você chama aqui o novo tutor e o velho tutor para vir aqui hoje à tarde, né? E daí ela chamou o velho tutor. E o velho tutor começou a manipular a estrela do mar. Pegar, trocar de lugar, fazer as coisas que eles faziam com a estrela do mar, de mexer com ela. E depois o novo tutor começou a fazer isso, né? E isso foi suficiente para a estrela do mar começar a se curar, porque ela tinha um conflito de separação com o tutor, né? Ela Com o sentiu antigo tutor. confiança na É, transmissão, né? exatamente. Quando vieram os dois tutores cuidar, ela associou o primeiro ao segundo. E a partir de que o primeiro foi embora, o segundo estava lá e ela não teve mais. Então, veja, uma estrela do mar manifestando uma doença de pele, uma dermatite, por separação, É né? medo também, né? Primeiro também. Vou perder meu cuidador, né? Quem é que vai me alimentar ou coisa parecida, cuidar de mim, né? Ela pensa algo nessa linha, né? O organismo quer sobreviver. Tinha um peixe também que Excelente, essa mulher contou, um peixe com o olho inchado, né? E nesse caso, Leandro, esse câncer de pele do animal, o câncer não, você falou uma dermatite, né? Mas pode Dermatite, virar câncer também, né? pode, pode. A Se dermatite for algo muito. Sim, pode falar. se, é, como é que é o câncer de pele? A dermatite começa ulcerando a pele, né? Ela ulcera a pele porque tem problema de contato na pele, o corpo entende que a pele não está boa ali, não está saudável. Então ele começa a ulcerar a pele, começa a descamar aquela pele para criar uma pele nova, mais forte. Então, na fase ativa, ele ulcera a pele. Na fase de cura, ele regenera a pele. Mas pode ser que, nesse processo de regeneração, ela regenerou a pele,
Mas a pessoa lembra do conflito que causou a separação. Aí ativa de novo o conflito. Ele começa a ulcerar novamente, depois começa a regenerar de novo. E muitas vezes ele fica em recidiva de regeneração. Aí aquela pele começa a crescer e formar um calo na pele, né? Isso é o carcinoma de pele, né? De células epiteliais. É um câncer de pele. Mas é a pele sendo regenerada várias vezes por conta do recidiva do conflito. Câncer de colo de útero é exatamente a mesma coisa. O colo de útero tem uma camada mucosa que ela é destruída e depois é regenerada. Isso fica reativando o conflito, ela fica regenerando continuamente. E ali ela pode gerar um tumor de até 5 quilos até, um tumor ali no colo de útero. Porque ela fica regenerando, regenerando, regenerando e não para de regenerar. Porque a pessoa está sempre reativando o conflito. É o câncer de colo de útero, o mesmo Foi esse mecanismo. que minha filha teve, né? Era no colo do útero, era na... por causa da morte dos três gatos, né? Era. Não, na verdade, não lembro, Silvina, o que, que era exatamente, né? É, tinha Uma morrido coisa, três gatos dela aqui. A gente tinha Canopate, ela cuidava deles e morreu em questão de 10 meses, morreram os três gatos, né? mas isso afeta Mas ovário. ela tinha diagnóstico lá no canal quando ela foi fazer o preventivo. Isso não afeta ovário. É, não afeta a colo de útero. Ah, Afeta ovário. aham. Perda afeta ovário. O que Mas, afeta a colo de útero é conflito sexual. aham. Só que daí no ovário não ia detectar no preventivo, né? Ela, Não. ela estava com crescimento ali, né? Ok, então, ali era conflito sexual. Qual é o mecanismo do colo de útero, câncer de colo de útero? A pessoa, a mulher, briga com o parceiro e fecha as pernas, né? Aí o corpo entende que ela com perna fechada não vai ter novas relações e, portanto, não vai conseguir conceber. O útero quer conceber, ele quer gestar. Não importa se a pessoa já tem filho ou não tem filho, tem 50 anos, 70 ou 20. Para o útero não importa, ele quer gestar. Então, ele quer facilitar a concepção. Então, se a mulher brigou com o marido e não vai ter relação agora, então ele começa a ulcerar o canal do colo de útero, a mucosa, para alargar a mucosa. De forma que, quando tiver a próxima relação, vai entrar muito mais sêmen no útero. E entrando mais sêmen, facilita a concepção. Essa é a ideia do câncer do colo do útero. É ajudar a Sim. mulher a engravidar, né? Nossa, Só ficou que, muito claro. só que quando ela resolveu o problema, começa a regenerar, né? Já teve a relação, começa a regenerar. Mas ela fica lembrando do problema, né? Da briga que teve com o cara lá. Então, isso faz com que regenere de novo. Regenere de novo. E aí vira um câncer de colo de útero. Então, esse é o mecanismo, né? Então, ela teve um conflito sexual. Sim, sim, entendi. Foi na mesma época. Foi na mesma época? Sim, sim. Ela trocou de namorado. Ok, né? Então, isso explica, né? Uhum. Uma E o ocasião, eu novo, tratei uma portuguesa, né? e o novo Que tinha... namorado tem vasectomia. O útero não importa isso, né? Não importa. Isso, mas ela sabia disso, né? Sim, ela sabia, mas o útero não tem Uhum. consciência disso. É Ele isso. quer fazer a função dele. Uma Uhum. ocasião, eu tratei uma portuguesa, lá da Ilha da Madeira, que ela tinha feito o exame de HPV e tinha aparecido, né? E a médica queria fazer biópsia. Aí a médica fez a biópsia. No dia que a médica fez a biópsia, eu tratei dela, né? E perguntei, né? Que você está tendo aí um câncer de colo de útero, possivelmente. Você fechou as pernas para o seu parceiro, né? Eu nem sabia se ela tinha parceiro ou não, mas eu falei de cara, você fechou as pernas para o seu parceiro. E expliquei a situação. Ela falou, mas eu não quero ter filho, né? Eu já tenho duas filhas, 20 anos. Você não quer, mas seu útero quer, né? Ela é nova, 40 anos, 45 anos ainda, né? E ela falou, eu fechei as pernas porque meu namorado não queria namoro, né? Só queria sexo, né?
não queria, não estava querendo um relacionamento, né? Então fecha as pernas mesmo, tudo bem, né? Mas o útero não quer que você feche as Responde, pernas. né? Ele quer conceber. Ele quer que você tenha relação sexual todo dia até para garantir uma concepção. Não importa se você quer ficar grávida ou não, se o parceiro é fértil ou não, não importa isso. O útero não sabe, ele quer fazer a parte dele, né? Tudo certo? Então vamos encerrar por aqui hoje. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Depois da gravação, vamos abrir as câmeras para fazer nossa foto, tá, gente? Obrigada pelas contribuições. Foi muito, muito valioso para mim também, Leôncia.